Muitas pessoas fazem planos para suas próprias vidas. Elas tentam melhorar, tentam implementar novos hábitos, traçam planos e objetivos para que elas consigam crescer e evoluir em suas próprias vidas. Só que no meio do caminho, aparece alguma força invisível que sabota essa pessoa, que faz ela parar no meio do caminho, no meio do processo de crescimento. E com o passar do tempo, ela não vê progresso em sua própria vida. E por que isso acontece? A pessoa já tem consciência do que é melhor para si mesma. Porque, na verdade, todo mundo tem uma noção do que é melhor para si mesmo. Do que você deve evitar e do que você deve correr atrás, do que você deve buscar de melhor. Mas entre a fase de planejamento e execução, a pessoa se sabota. Porque qualquer processo na vida passa por um processo de planejamento, execução, e de você colher os resultados da execução. Então é planejamento, execução e colheita. E dessa colheita você analisa o que pode ser melhorado ou não, para que você consiga melhorar cada vez mais. Você não vai acertar de primeira, você tem que ir sempre melhorando e melhorando. Só que nesse processo as pessoas elas começam no planejamento. Isso se a pessoa consegue fazer um planejamento. Olha para você ver, às vezes a pessoa se sabota antes mesmo de botar no papel o que ela quer para si mesma. Ela não tem nenhum plano. Mas algumas pessoas chegam na fase de planejamento. Escrevem o que elas querem para suas próprias vidas. Traçam metas e planos. E param aqui. E não passam para a execução. E aqueles que passam para a execução ainda tem que ter a constância necessária para colher os resultados. Para que depois você consiga analisar os resultados e melhore. Ou seja, é um funil, é uma peneira. É uma peneira que você vai peneirando as pessoas, onde algumas não planejam e não fazem nenhum progresso. Algumas planejam e vivem na ilusão do progresso que só planejar vai mudar a sua vida. E tem aquelas que ficam presas na ilusão do planejamento e não vão para a execução. E tem aquelas que vão para a execução e não têm a constância necessária para colher os resultados. E as poucas que têm constância suficiente para conseguir colher os resultados, muitas vezes não passa por esse processo de autoanálise de si mesmo. Não consegue analisar seus próprios resultados, não consegue analisar suas próprias falhas. Então, é muito difícil, realmente é muito difícil um indivíduo ter a perseverança necessária, ter a constância necessária e ter a disciplina e a autoconsciência necessária para ela passar por cada etapa dos seus processos internos. Isso vale para qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa que você tiver um objetivo e uma meta, você tem que fazer um planejamento, execução e colheita de resultados e analisar o que você está colhendo e melhorar. Mas como que faz para você destravar isso dentro de você? Como que faz para você realmente pular de nível, pular de etapas e realmente conseguir planejar, executar e analisar e melhorar a sua vida? Você tem que fazer um processo de reorganização do seu mundo interior. Você tem que fazer um processo do seu mundo, um processo de reorganização do seu mundo emocional e do seu mundo psicológico. Porque é disso onde tudo nasce. Primeiro você pensa para depois você falar e depois você colhe os resultados. Tudo nasce dos seus pensamentos. E os pensamentos, antes dos pensamentos, vêm as emoções. Quando você consegue fazer um trabalho de reorganização das suas emoções para que você consiga fazer uma limpeza das suas emoções reprimidas e dos padrões repetitivos de comportamento do seu subconsciente que estão te mantendo preso em padrões, em loopings psicológicos emocionais que estão impedindo o seu progresso na sua vida, aí sim você consegue. Mas o que acontece? Muitas pessoas pensam, acreditam que o caminho para que você consiga acessar o seu mundo interior é através da mente, que a chave para o seu mundo interior é a mente, mas na verdade a mente é só uma consequência do seu corpo. O que realmente
causa esses impulsos de autossabotagem, de autodefesa dos seus instintos e do seu subconsciente não são da sua mente, são do seu corpo. O seu corpo libera descargas hormonais e físicas e nervosas que fazem a pessoa procurar abrigo, procurar segurança e simplesmente esquecer do que é certo e o que é errado e simplesmente ficar congelada de ansiedade ou congelada, dopada, no sentido literal, dopada de distrações e de prazeres. Eu desenvolvi um método para que você consiga acessar o ponto certo no seu corpo e você consiga destravar essas emoções que estão reprimidas dentro do seu mundo emocional de maneira eficiente. E que você não fique perdendo tempo planejando, se iludindo e no final das contas você se sabota, porque você está se sabotando em todas as áreas da sua vida. Você não se sabota em uma só, você se sabota na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida cognitiva, espiritual. Se você quiser estudar, você se sabota em tudo. Você está travado de ansiedade. E eu deixei embaixo desse vídeo aqui tem um link do livro que eu escrevi, onde eu detalho com muita clareza o início de um processo de autotransformação.